volto um, sumo com ela, beleza. Um movimento bem simples, porém bem eficiente na hora de fazer uma apresentação. Fala aí, beleza? Aqui é Lisandro e essa é a sessão de aulas práticas onde eu ensino a criar apresentações gráficas, didáticas e atraentes com vídeos animados, sem programas complicados e sem nem precisar aparecer no vídeo. Hoje eu vou falar sobre o efeito crop, que é o efeito de cortar imagens para adequar a uma determinada situação, para fazer alguns movimentos e que pode ser usado de várias formas. O crop pode e deve ser conjugado com outros efeitos, é muito versátil, prático e facilita muito alguns movimentos de animações gráficas. Vamos aqui. O crop é o efeito de cortar imagem, né? A tradução é essa, cortar imagens, mas esse termo cortar às vezes causa uma certa confusão na função do crop, porque não é exatamente cortar. Ele funciona de forma diferente em programas de vídeo e em programas de fotografia, de tratamento de imagens parada. Eu estou aqui no Photoshop para mostrar como que o crop funciona num programa de fotografia, que vai ser a mesma forma que ele funciona com as fotos do seu celular. Se você abrir o seu celular no editor de imagem aí e escolher ali na edição o efeito crop ou cortar, ele vai funcionar para reenquadrar uma foto. Ele corta a imagem, mas ele também muda a proporção da imagem, ele muda o tamanho e cria uma nova foto. No vídeo é diferente. Eu vou mostrar aqui primeiro no Photoshop, vou apertar aqui a letra C no teclado, que é o atalho para o efeito crop. Aparece essa janela aqui do lado, que eu posso arrastar da forma como eu quiser. Vamos supor que eu quero mostrar só um plano mais fechado desse casal aqui. E quando eu dou Enter, olha o que aconteceu. Eu tenho agora uma nova foto, certo? Uma foto que tem essas proporções aqui, uma proporção mais quadrada. Eu não tenho mais essa área cinza aqui, ela não é uma área vazia, é uma área que não tem nada, que é realmente a área de trabalho do meu programa, certo? Da mesma forma, eu posso arrastar o meu mouse aqui, dar um Enter de novo, e aqui eu tenho uma nova foto agora só da taça de vinho aqui, beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui. É assim que funciona nos programas de fotografia e por isso que muitas vezes o crop é confundido com zoom, certo? Porque às vezes no programa de fotografia as pessoas acham que se eu der um crop aqui, eu vou ter uma nova foto e vou estar aproximando a imagem. Na verdade é realmente isso que acontece. Eu aproximei a imagem, só que eu cortei, eu diminuí a resolução da imagem. Então, no programa de fotografia, ele pode ser entendido assim, como um corte mais aproximado da imagem, mas no programa de vídeo, a gente vai ver agora como funciona e que é diferente disso aí. Estamos aqui no Premiere, aqui na minha janela Project, eu já puxei alguns arquivos para cá, tem alguns arquivos de vídeo para a gente fazer uma prática aqui, fazer uma composição, tem aqui também alguns arquivos de desenho e tem também essa foto aqui, que é a mesma que eu abri lá no Photoshop, certo? Eu vou trazer essa foto aqui para minha timeline, vou crescer ela um pouquinho só para a gente enxergar melhor e eu estou com ela aqui na minha janela Program. Ela ficou muito grande para essa janela porque a resolução dessa foto é bem maior do que a minha sequência. Eu estou com uma sequência em Full HD e o tamanho dessa foto, vamos ver aqui, é de 6.000 por 4.000 pixels. Enquanto que a resolução da minha sequência é uma resolução em Full HD, 1920 por 1080. Se você não estiver entendendo isso que eu estou falando, você pode buscar os meus vídeos da seção Primeiros Passos, onde eu ensino os primeiros passos mesmo, o início para quem quer trabalhar no Premiere, para quem quer conhecer os programas principais para fazer animações gráficas, certo? Esse vídeo aqui, essa aula aqui, já considerando que você que está assistindo conhece melhor o programa e sabe melhor o que eu estou falando. Se você é bem iniciante, você pode ver os vídeos da seção Primeiros Passos, que está muito legal para entender o Premiere de uma forma bem didática, beleza? Voltando aqui, então essa foto, casal vinho, ela tem uma resolução muito maior que a minha sequência, que é de 1920 por 1080 pixels, uma sequência Full HD. Por isso, eu tenho que diminuir o tamanho dessa imagem para ela aparecer aqui. Para isso, eu vou selecionar a minha imagem,
vou aqui no Effect Controls e ela está em 100%, por isso ela está nesse tamanhozão todo, e eu vou diminuir aqui até ela ficar num tamanho menor. Não preciso de diminuir tudo, posso deixar ela assim, beleza? Isso aqui eu só vou usar para te mostrar como que funciona o crop aqui no Premiere, a diferença dele para o Photoshop, né? Ou para outro programa de edição de vídeo. Bom, o crop ele fica aqui na minha janela de Effects. Eu já falei que todo vídeo aqui no Premiere, todo arquivo aqui no Premiere que a gente coloca na timeline, a gente tem os efeitos nativos de todo clipe, né? O clipe pode ser de vídeo, de desenho, de foto ou até de áudio. Todo clipe tem os seus efeitos nativos e os efeitos adicionados. Os efeitos nativos, eles já estão aqui nessa janela Effect Controls, independente de eu colocar um efeito ou não. Por exemplo, a escala aqui do Motion, que é um parâmetro desse efeito, né, de tamanho da foto, que faz parte do próprio clipe e eu já mexi aqui. Isso aqui vai estar em qualquer clipe de imagem aqui. O crop não é um efeito nativo, é um efeito adicionado que eu tenho que buscar aqui. E aqui eu vou escrever crop, ele já me aparece aqui, eu vou pegar aqui e arrastar aqui para essa foto. Quando eu arrastei para cá, aqui na minha janela Effect Controls, agora vai aparecer aqui embaixo, vou fechar essas janelinhas aqui embaixo vai aparecer o efeito crop, certo? Que tem essas direções aqui, ó, esquerda, topo, direita e parte de baixo, bottom, certo? Tá tudo em 0%. A partir do momento que eu vou aumentando aqui, ó, por exemplo, aumentei a esquerda, ele foi cortando a imagem. Aumentei o topo, né, a parte de cima, também cortou em cima, cortou da direita ou cortou a parte de baixo, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui. O crop também pode ser usado aqui, clicando nessa palavra e vai aparecer as abas aqui da imagem. As abas estão maiores do que a minha área de trabalho da sequência, porque a foto, como a gente lembra, ela está num tamanho maior do que a sequência. Eu não diminuí ela completa. E o crop está pegando a imagem desde o início dela, certo? Eu vou diminuir aqui a minha visualização, vou colocar em 25%, para eu poder enxergar os limites da imagem aqui. Com essa palavra selecionada, eu posso cortar aqui com o mouse. Veja só, essa foto eu trouxe para cá simplesmente para mostrar essa diferença aqui. Aqui no vídeo, quando eu usei o crop para cortar essa imagem, eu não reenquadrei a minha imagem. O meu quadro, o meu enquadramento do vídeo, ele continua o mesmo, que é o tamanho da resolução da minha sequência, 1920 por 1080. Eu só diminuí a imagem, cortei pedaços da imagem e deixei o vídeo vazio aqui. Se eu colocar uma cor, por exemplo, aqui embaixo, ou uma outra imagem embaixo dessa imagem aqui na timeline, ela vai aparecer aqui, porque eu cortei e deixei ela vazando. Eu vou voltar lá no Photoshop para a gente ver um negócio. Vou dar um Ctrl Z nessa imagem aqui, certo? Essa é a minha imagem original. Vou dar um Ctrl Alt I, que é o atalho de Image Size, né? Que é o tamanho da imagem, para eu ver aqui o tamanho e a resolução da imagem. Essa imagem tem 6.000 por 4.000 pixels, numa resolução de 300 pixels por polegada, beleza? Ok. 6.000 por 4.000. Quando eu aperto C aqui para ativar o crop e corto essa imagem de qualquer maneira e dou um Enter, eu vou voltar ali agora no Ctrl Alt I, veja só o tamanho dela, que era de 6.000 por 4.000, agora é 3.114 por 2.521. Ou seja, eu cortei realmente, eu cortei a imagem e o quadro e diminuí a proporção, o tamanho da imagem em pixels, certo? Aqui no Premiere isso não acontece. Eu tenho aqui uma sequência, vamos ver aqui em cima as informações da sequência, sequência settings, ela é uma sequência de 1920 por 1080 e isso não vai mudar, independente de como eu cortar essa imagem, de como eu fizer esse crop, certo? Eu estou cortando e estou deixando essa parte aqui vazia. Veja só, vou subir essa imagem para cima, vou colocar uma outra imagem qualquer aqui, ó, vou pegar aqui uma cor, New Item, Color Mate, me deu aqui o tamanho da minha sequência, ok, vou escolher uma cor, um vermelho clarinho assim, um rosa,
Ok, vou escrever aqui rosa. Agora eu tenho a cor rosa aqui e eu vou colocar aqui embaixo dessa minha foto. O que aconteceu? Apareceu o rosa aqui e eu fiz isso para te mostrar que quando eu cortei a imagem, eu deixei um buraco vazio aqui. É assim que funciona o crop no vídeo. Ele não mexe na proporção da sequência e apenas corta, né? Elimina algumas partes da imagem. Beleza? Agora vamos ver alguns usos principais aqui que eu acho muito interessante e que é muito útil, mas muito útil mesmo, para a gente fazer apresentações, colocar coisas sincronizadas com o que a gente quer. Primeiro eu vou usar essa tabela aqui, que é uma tabela bem simples, é uma tabela que mostra um rendimento de uma determinada ação e uma quantidade de dias aqui. Essa tabela poderia ser feita até no Word, dá para fazer essa tabela aqui. Uma tabela com fundo preto, simplesmente. Eu fiz no Photoshop, vou ainda publicar vídeos sobre o Photoshop, mostrando como faz alguns desenhos simples como esse aí, para a gente usar nas nossas apresentações gráficas. E eu já trouxe esse aqui pronto para fazer um exemplo de animação aqui. Eu levei aqui também para o Premiere mais 2 arquivos, que é um desenho de um homem falando e uma locução que eu mesmo fiz para usar como exemplo nessa tabela aqui. Vamos ver aqui. Bom, nessa tabela, a primeira coisa que eu vou fazer, como a gente já viu, é acrescentar aqui o crop, que já está até preparado aqui, ó, já está na busca, eu vou colocar aqui. O crop aparece aqui na janela Effect Controls e quando eu clico no crop, eu posso cortar essa tabela do jeito que eu quiser para mostrar um dado de cada vez, certo? Se eu fosse fazer isso aqui de uma forma mais caprichada, eu ia separar as linhas da tabela, deixa eu voltar aqui, as linhas dos números, que eu ia aparecendo linha por linha e os números um de cada vez. Mas como a minha intenção aqui é só mostrar o efeito crop, eu não vou fazer isso. Isso seria muito tranquilo de fazer usando um arquivo de Photoshop separado aqui. Eu teria as linhas numa camada e as palavras, né, os números e as palavras numa camada de cima. E eu poderia fazer uma de cada vez. Isso é super tranquilo, a gente vai abordar esse assunto mais para frente. Nesse momento, eu só vou animar linha por linha aqui, certo? Eu vou aparecer uma linha de cada vez. Então, no meu primeiro momento, vou ampliar aqui a minha timeline, apertando o mais do teclado. Então, no primeiro momento, eu vou mostrar só essa linha aqui, certo? Vou marcar agora aqui 3 segundos na minha timeline, mais ou menos. Estou andando com o Shift mais a flechinha do teclado. Aqui em 3 segundos, eu vou dar um corte com o meu atalho Ctrl K, certo? Como eu coloquei o crop em todo esse clipe aqui, eu fiz o corte, mas o clipe todo já está com o crop e só mostrando essa linha aqui, certo? Então, nesse resto de clipe que ficou para frente aqui, eu vou clicar no crop novamente e agora eu vou mostrar só a segunda linha. Beleza? Vou marcar mais 3 segundos. Aqui em 6, eu vou dar um outro Ctrl K. Esse clipe aqui que está para frente, agora eu vou mostrar a próxima linha. Vou dar mais 3 segundos, até 9 segundos aqui. Cortar novamente com Ctrl K. E nesse clipe agora eu vou mostrar a última linha. Na verdade, como é a última linha, eu nem preciso de crop, porque agora o crop está mostrando a imagem inteira. Então eu posso até vir aqui, ó, e deletar o crop, que não vai fazer diferença. Agora, entre um pedacinho desse aqui e outro, pedaços de 3 segundos, eu vou dar uma fusão com o atalho Ctrl D. A minha fusão está configurada de um tamanho bem pequeno, um tamanho de 6 frames. Então eu vou manualmente aqui mudar o tamanho da minha fusão para 30 frames. Então agora eu vou ter aqui 3 fusões, que é um tipo de transição, né? É a transição mais comum, o chamado também crossfade, e por enquanto está assim. É bem simples, mas é muito eficiente para algumas animações, certo?
Eu vou pegar aqui uma locução bem simples que eu fiz aqui só para mostrar como que a gente pode sincronizar esse tipo de locução com uma apresentação. Eu vou puxar aqui essa locução aqui para baixo. Vamos ouvir a locução e sincronizar os movimentos da animação com a locução. Em 210 dias, vou chegar a locução um pouco para frente. Vou colocar mais uma transição aqui no início, também de 30 frames, que é 1 segundo, né? 30 frames igual a 1 segundo. Vou voltar um pouquinho aqui a locução. Em 210 dias, eu posso sincronizar isso em momentos diferentes, mas agora eu vou apertar a tecla D no teclado, que é um atalho dessa ferramenta de rolagem de corte, e vou arrastar para cá. Essa ferramenta de rolagem de corte, que éessazinha aqui, ó, Rolling Editing Tool, ela já traz o corte com a transição que eu coloquei. Então, por enquanto, em 210 dias, você tem 28% na RACE e 36% na Pinter. Agora eu vou trazer esse corte aqui para frente, 1% na Pinter, em 360 dias. Vou chegar esse aqui mais para frente, 60% na RACE e 76% na Pinter, e esse aqui para esse momento aqui. 6% na Pinter e em 420 dias, 84% na RACE e 90% na Pinter. Posso agora dar um corte aqui e colocar mais uma fusão, agora até mais lenta, vou colocar aqui uma fusão de 50 frames para encerrar essa pequena e simples animação aqui. Em 210 dias, você tem 28% na RACE e 36% na Pinter. Em 360 dias, 60% na RACE e 76% na Pinter. E em 420 dias, 84% na RACE e 90% na Pinter. É bem simples, mas fica muito mais elegante. Isso aqui, o crop, ele funciona como aquele professor que mostra uma tabela no quadro e com uma varinha ele vai mostrando os itens ou os elementos que você tem que prestar atenção, certo? O professor faz um cálculo matemático, vai explicando e apontando a varinha. O crop, muitas vezes, ele funciona para direcionar o seu olhar para a informação que é mais importante naquele momento que você está falando. Isso aqui foi um exemplo bem simples, é simples e eficiente, que é o objetivo das nossas apresentações gráficas em vídeo. Simples, didático e também elegante e eficiente. Deixa eu só mudar isso aqui que eu esqueci de colocar num tamanho maior. Beleza. Agora vamos supor que essa pessoa falando fosse uma pessoa mesmo. Nesse caso aqui, eu só gravei a minha voz aqui no microfone mesmo que eu estou apresentando, mas vamos supor que tivesse uma pessoa realmente falando como se fosse uma live. E essa pessoa eu vou representar através desse rapaz aqui, desse boneco aqui, certo? É um desenho de um homem falando. Ele também está numa resolução maior do que a nossa sequência, de 2000 por 1880, e por isso eu já vou diminuir um pouquinho esse tamanho aqui para a gente entender melhor, beleza? Vamos supor que esse cara está falando essa apresentação aqui, e eu quero colocar ele aqui no cantinho. Eu simplesmente pegaria o vídeo dessa pessoa, tanto a imagem parada nesse caso, quanto o vídeo funcionaria da mesma forma. Eu pegaria o vídeo, colocaria aqui, colocaria o rosto dele do tamanho que eu quero aqui através do Motion, certo? Aqui, através da Position, eu vou arrastar mais ou menos para o tamanho que eu quero. Agora eu vou jogar um crop aqui em cima. E aí eu posso cortar do tamanho que eu quiser aqui. Como se fosse um vídeo. Posso deixar aqui quadradinho. Novamente eu vim aqui no Motion e arrasto a imagem para o lado que eu quero. E pronto, eu teria esse cara aqui falando esse texto aqui. Em 210 dias, você tem 28% na RACE e 36% na Pinter. Beleza? É isso aí. É assim que a gente pode colocar o vídeo de alguém aqui no cantinho usando o crop. Mostrei de uma forma bem simples, existem outras formas que você pode fazer uma bolinha, que você pode fazer algumas coisas mais sofisticadas, mas como eu estou falando do crop, é ele que eu vou apresentar.
Só mais um brinde aqui em relação a esse rostinho aqui do lado. Se você quiser colocar uma bordinha mais elegante aqui, eu poderia vir aqui, escolher o efeito Bevel Edges, posso colocar aqui em cima e controlar esse efeito aqui de uma forma melhor. Vou colocar aqui um azul clarinho ali para combinar com a roupa dele, certo? Aqui está em 0,10, eu vou botar aqui 0,04. A luz eu posso mexer aqui e pronto, já ficou uma coisa mais interessante. Isso aqui poderia ser usado tranquilamente para um vídeo, né? Para a locução de um vídeo. Beleza? Então esse foi o exemplo mostrando essa tabela e agora nós vamos passar para outro exemplo. Vou apagar isso aqui tudo, certo? Vou pegar aqui na minha janela Project esse gráfico de barras aqui, que também é um gráfico de barras que eu fiz lá no Photoshop, certo? Esse gráfico de barras é um arquivo em PNG, certo? O arquivo em PNG, quem acompanhar aqui os vídeos vai entender melhor as diferenças dos arquivos e quais são as propriedades de cada um. Ele é um arquivo de fundo transparente. Eu posso escolher o que é imagem e o que é fundo. Ou seja, nesse arquivo, essa parte preta, na verdade ela não é preta, ela é um vazio, não tem nada aqui. Então, ó, se eu puxar essa imagem aqui para cima e colocar qualquer coisa aqui, vai aparecer a outra coisa. E eu vou colocar um fundo branco. Vou vir aqui, Color Mate, já apareceu aqui o tamanho da nossa sequência. Vou escolher um branco, vou colocar o nome de branco. Vou colocar aqui embaixo de tudo, beleza? Muito bem, eu tenho esse gráfico com fundo branco. E agora, da mesma forma que eu fiz ali com a tabela, eu vou separar esses gráficos através do crop. Vou pegar aqui no Effects, vou voltar aqui com o crop. Vou pegar aqui o efeito crop, colocar aqui, certo? Voltar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar esses arquivos aqui. Nesse caso, eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Por quê? Eu não vou simplesmente aparecer em fusão um de cada vez, como eu fiz com o desenho da tabela. Eu vou fazer uma pequena animação dessas barras crescendo. Então eu necessariamente vou ter que ter uma pista de vídeo para cada barra dessa. Por quê? Veja só, se eu pegar esse crop aqui, ó, acionei o efeito crop aqui e vou cortar essas outras barras. Quando eu fizer o efeito dessa barra crescendo, se eu cortar de novo no mesmo clipe para essa barra e fizer ela crescendo, essa barra vai crescer de novo, porque eu vou estar no mesmo clipe, entendeu? Então, para aparecer só essa aqui se movimentando, crescendo, depois só essa crescendo, eu tenho que fazer uma de cada vez, beleza? Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que eu tenho aqui, ó, 4 barras, eu vou vir aqui e vou quadruplicar esse efeito aqui. Vou apertar o Alt, vou puxar para cima, vou apertar o Alt, puxar para cima de novo, puxar o Alt e puxar para cima de novo. Ou seja, eu estou com 4 clipes iguais, com as 4 barras em todos os clipes. Então a primeira coisa, eu vou tirar o olhinho aqui, ó. E agora eu sei que eu estou vendo só esse clipe aqui. Nesse clipe eu vou pegar o crop e vou deixar só o azul. Opa, mexi no clipe errado, mexi nesse clipe aqui, não é esse que eu quero, vou dar um Ctrl Z. Vou marcar esse clipe aqui de baixo, vou ativar o efeito crop e vou eliminar todas essas 3 barras e deixar só a barra azul, beleza? Agora vou tirar o olhinho da barra de baixo e vou ver só a barra de cima, essa barrinha aqui. Agora nessa barrinha eu vou tirar as duas de um lado e esse azul e vou deixar só o verde, beleza? Vou tirar o olhinho daqui, vou ver o olhinho só da de cima e agora vou tirar essas e deixar só a amarela. Só a de cima e vou tirar todas essas 3 primeiras aqui, opa, e deixar só a rosa, beleza? Quando eu tiver todos os olhinhos juntos, eu vou estar com todas as barras, certo? Mas eu sei que cada barra, cada clipe só aparece uma barra. Beleza. Agora, aqui nesse clipe, eu vou usar os keyframes, os famosos keyframes. Para você que ainda não sabe o que é keyframes,
acompanha os vídeos da sessão de primeiros passos, onde eu dou todos os passos iniciais para você entender o Premiere, entender o Photoshop, voltado para fazer animações gráficas, apresentações gráficas em vídeo. E são movimentos assim simples, porém elegantes, muito didáticos e muito atraentes. Vamos aqui. Aqui no Motion, que é onde eu faço os movimentos com o clipe, né, dentro da área da sequência, eu vou marcar um primeiro keyframe, vou andar 20 frames para frente, apareceu aqui embaixo a marcação de 20 keyframes, e vou marcar mais um keyframe. Esse segundo keyframe é a posição final, e no primeiro keyframe vai ser a posição dela aqui embaixo, certo? Vou marcar aqui um Easy Out, um Easy In, e eu tenho esse movimento. Certo? Assim que essa barra chegou aqui, eu vou andar mais um segundo. Eu tenho aqui agora 1,20. E eu vou movimentar a barra de cima. Vou agora clicar nesse olhinho aqui para ver a barra de cima, clicar na barra de cima e fazer a mesma coisa aqui. Clicar aqui no Position, andar 20 frames, marcar mais um keyframe. Esse keyframe é o final e o keyframe anterior eu vou descer com essa barra verde para ela sumir aqui. Easy Out, Easy In. Então, por enquanto, eu tenho isso aqui. Certo? Nesse último keyframe, vou andar mais um segundo e fazer a mesma coisa na barra de cima. Nessa barra de cima, como ela é um pouco maior, o caminho para ela se movimentar é maior. Então eu deixei ela com 30 frames para fazer esse movimento. Voltei, desci tudo. No último eu vou andar mais um segundo. Opa, tudo ficou pequeno agora. Vou crescer tudo para frente um pouquinho. E agora, nessa última aqui de cima, vou apertar o olhinho para enxergar e vou fazer exatamente a mesma coisa. Volto um, sumo com ela. Beleza. Um movimento bem simples, porém bem eficiente na hora de fazer uma apresentação. Beleza? Esse movimento eu poderia enriquecê-lo mais colocando, por exemplo, um motion blur, um rastro, um desfoque nesse movimento e até amaciando mais esse movimento aqui. Porém, essa é uma aula que o objetivo principal é entender o crop, então eu vou parar por aqui porque senão vai ficar muito comprido. Então usei o crop para dividir uma mesma imagem em 4 partes e em cada parte eu fiz um movimento diferente. Depois que se aprende, você faz isso com muita tranquilidade. E aí é o seguinte, eu ia dar mais um exemplo usando o crop com vídeos para fazer uma composição, mostrando um vídeo num plano aberto e outros vídeos entrando num quadro, fazendo uma grade de composição. Por exemplo, eu ia usar esses vídeos aqui, ó. Eu ia pegar esse vídeo aqui, que são 2 meninos estudando num plano aberto, e fazer uma composição com mais 2 planos fechados aqui. Mas eu estou vendo que esse vídeo aqui já está com quase 30 minutos, esse exemplo seria mais longo, então eu vou deixar esse assunto para outro vídeo. Beleza? Essa foi a sessão prática, onde eu ensino a criar apresentações gráficas em vídeo sem complicações. Espero que tenha gostado e que isso possa te ajudar. Se liga aí nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, tchau!